Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Deixa eu só arrumar aqui o meu retorno. Certinho, uma boa noite, tudo bem? Então, hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026, estamos aqui para mais uma aula da nossa jornada TDAH. E hoje, não sou eu que vou ministrar a aula, apesar de estar aqui participando, ativa com vocês. Vou estar olhando os comentários, vou estar participando aqui. Então, por favor, gente, não deixe de fazer os seus comentários. Não deixe de participar conosco, tá bom? Hoje nós temos um profissional excelente que vai ministrar a aula de hoje. Ele está com uma expectativa enorme, tanto pelo tema, tanto pela vontade de estar aqui com vocês. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o nosso curso. O pessoal está perguntando como que funciona certificado, curso. Então, assim, gente, no começo da aula eu já quero trazer para vocês um pouquinho como que está funcionando, tá? Então, a nossa jornada nasceu no coração, inclusive, do professor que vai ministrar hoje. Então, ele que trouxe essa ideia. E dentro disso, ele trouxe uma jornada de 15 dias. Então, nós vamos ter um pause. Amanhã e domingo a gente não tem aula. Podem descansar, podem sentir saudades de nós. E depois, segunda, a gente retoma, tá bom? Então, você que assiste todos os dias da jornada, a gente tem um controle ali. Nós temos os superfãs, que são aqueles que entram primeiro, segundo, terceiro. Nossa, aparece ali para nós uma coroa, uma coroazinha na cabeça, primeiro, segundo, terceiro, que são as pessoas que estão entrando, tá bom? Isso deixa a gente muito feliz. Nós vamos ter essa relação da participação de todos ao longo desses 15 dias. E aí, então, no final, cada um vai receber o seu certificado de participação, ok? Mas nós também estamos com o nosso curso, que eu quero mostrar para vocês aqui, que já tem pessoas adquirindo, já temos alunos inscritos. Ele é um curso que tem um pequeno investimento, tá? E eu costumo dizer que é um pequeno investimento menor que o valor de uma refeição.
certo? E deixa eu remover esse aqui. Esse pequeno investimento, ele é menor que o valor de uma refeição. E esse pequeno investimento você faz e participa do curso com uma mentoria. Dá para se dizer sim, gente, que vocês vão ter uma mentoria exclusiva comigo e com a minha estagiária de psicologia. Por que eu gosto de falar que é uma mentoria? Porque nós vamos participar com vocês aqui. É um curso Capacitação TDAH na Prática, um curso teórico sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, vocês vão ter participação aqui em fórum, vão ter atividades, você pode acessar pelo celular, você pode acessar pelo computador, pelo notebook, como você preferir. Vamos falar na íntegra com videoaulas curtas sobre o que é TDAH, material de apoio, atividades e estratégias práticas para vocês. Então, assim, gente, eu tenho certeza que quem adquirir não vai se arrepender, tá? Nós estamos lançando as aulas aos pouquinhos e todos os materiais. E ao final do curso, você vai ter um certificado, tá? Você vai ter um certificado de 120 horas. Então, assim, vale muito a pena. Quer participar com a gente? Quer fazer o curso? Clica no link que está fixado aqui. Nós já temos algumas alunas e alunos, temos poucas vagas, porque, como eu disse, a gente quer fazer no formato de uma mentoria, e aí, para isso, a gente precisa ter um número menor de pessoas, tá bom? Então, dito isso, quero focar no tema da aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o peso do diagnóstico e como aceitar e compreender. Então, nós vamos ter a visão dos pais, de como os pais aceitarem, compreenderem, e a visão do próprio, que tem TDAH, tá? Então, nós vamos estar aqui com o professor Cândido Nascimento, certo? E o professor Cândido, hoje, inclusive, está de aniversário, gente. Exatamente. Hoje, dia 16 de janeiro de 2026, é o aniversário do fundador, do CEO, do diretor da Psicom Consultoria Educacional. Então, assim, eu falo isso com muita alegria, porque é o meu parceiro de vida, é o meu parceiro de história, é o meu parceiro de profissão, é uma pessoa que eu admiro muito. Não posso falar muito, né, gente, para não tomar o horário da aula, mas quero dizer que estou muito honrada com a presença dele e de dividir ele com vocês e dividir vocês com ele, tá? Então, hoje a Prof. Luana, ela vai estar aqui na retaguarda, torcendo, assistindo para que dê tudo certo, que a aula seja espetacular, que eu sei que vai ser. E você que está aí, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui seu nome nos comentários. O professor Cândido ama saber da onde que o pessoal é, qual é a cidade, quem que está nos assistindo. Então, assim, para ele é uma alegria ver vocês aqui. E eu preciso citar algumas pessoas que estão participando com a gente, que são amigas, companheiras, parceiras de vida, podemos dizer assim, ao longo desse 8 para 9 anos de Psicom Consultoria Educacional, onde estamos promovendo formações aqui no nosso canal. E ter vocês com a gente é uma alegria sem tamanho, tá bom? Então, eu quero aqui dar boa noite para algumas pessoas que já estão nos acompanhando desde o dia que a gente começou, né? Então, hoje é o nosso terceiro dia, então começamos na quarta-feira, tivemos quarta, quinta e hoje é a nossa terceira aula, e nós tivemos os super fãs que nos acompanham, a Solange Freitas, a Hilda, a Osmarina, a Shirley, a Edna, a Ana Lúcia, a Rita de Cássia, a Rose Santos, a Márcia Regina, a Nilza Oliveira, a Luciana Pedroso, o Magno, a Magnólia Barreto, a Magda Pires, a Eliane Oliveira, a Verônica Ferreira de Oliveira, a Maria Carol Martins. Enfim, gente, são tantas pessoas que eu não consigo, e devido ao tempo não posso, citar o nome de todo mundo. Mas posso citar a alegria de ter vocês aqui com a gente. De Santa Isabel do Oeste, de Porto Alegre, de Canoas, Rio Grande do Sul, de Porteira, Ceará,
de Juiz de Fora, Minas Gerais, do Maranhão, enfim, de tantos lugares, pessoas que nos acompanham, que nos dão a honra da sua presença. Então, assim, gente, é uma satisfação ter vocês aqui conosco, certo? Uma boa noite, vejo vocês na segunda-feira, tá? Então, descansem sábado, domingo, relaxem, para segunda-feira a gente voltar com tudo. Muito aprendizado, certo? Vou sair, o professor Cândido vai entrar e você deixa o like e continua com a gente. Olá, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui a tela, ficar no layout legal. Isso aí. Tamo junto, sextou, como diz aí o pessoal. Muito. Deixa eu organizar aqui que se eu venho um pouquinho para frente, corto um pouco. Deixa eu empurrar um pouco para trás aqui. Deixa eu ver se vem para aqui. Agora sim. Beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter vocês com a gente aqui e uma honra poder compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês, falando acerca da temática de número 3, que vai dizer respeito a justamente quando chega ali o diagnóstico, quando chega o laudo, como é que a gente lida, como lidar com todos esses desdobramentos. Então é muito interessante a gente compreender. Você que não estava chegando, acho que estava ouvindo aqui o meu retorno, mas está tudo certinho. Ótimo. Beleza. Então vai colocando a sua cidade aí de onde você é, seu nome, sua cidade aí no chatzinho, que a gente consegue interagir com vocês aí de uma forma legal. Dito isso, a gente precisa compreender primeiro um conceito que a gente chama, né, e a psicologia ele vai dizer ali de luto diagnóstico. Então, muitas famílias elas acabam passando por essa situação que é como se fosse um luto, podemos dizer assim. Então, quando isso acontece ali, aflora inúmeras questões, né? Sentimentos voltados à negação, raiva, uma barganha, por que não dizer assim, é, até aspectos muitas vezes voltados ali à uma própria depressão, aceitação. Então, é um turbilhão de sensações, emoções e coisas ali que acontecem, entende? E um dos sentimentos muito nítidos que ficam é o sentimento de culpa. Então, muitas vezes, quando se recebe o diagnóstico ali, falando especificamente como mote da nossa formação, é a formação TDAH na prática. Então, essa aula de número 13, né? Seja bem-vindo, você que é a primeira vez que está conosco aqui. Então, vamos utilizar nesse mote específico. Deixa eu tomar minha água aqui. Então, existe um questionamento muito grande, às vezes, por parte dos pais, ali se questionando ali no sentido de, onde é que erraram? Ou seja, o que aconteceu, por que sucedeu dessa forma, desse jeito, enfim. Né? Então, começa, assim, a questionar ali nesse sentido. Será que a gente errou lá na gestação? Será que a gente errou na criação? Né? A gente tem que entender que as pessoas leigas, de uma forma geral, elas não têm o entendimento que nós, eu e você, temos, né? Porque o DDAH é uma questão ali de origem neurobiológica, e esses desdobramentos todos que acontecem, né? Então, a pessoa leiga vai relacionar tudo que é coisa. Vai relacionar, talvez, aquela vez quando eu estava grávida de 5 meses, eu, sei lá, carreguei ali um saco de batata. Então foi por causa disso.
Ou se não, aquela vez ali, lembra que a gente teve uma discussão quando nós tínhamos 4 meses e meio de gestação, né? Claro que a gente sabe que todas essas questões influenciam ali no desenvolvimento da gestação, né? O que não existe correlação comprovada cientificamente é ali, daqui a pouco, falando especificamente do TDAH, que vai estar associada a alguma coisa ou outra. Embora a gente saiba ali que os cuidados na gestação são importantes, né? Mas não tem como aferir ali uma razoabilidade para isso, certo? Então, ou se não, vão para aquela linha de, mas a gente deveria ter criado ele de uma outra forma, ela de uma outra forma. Quem sabe se a gente fosse menos permissivos ou não, e não tem nada a ver com isso. Muitos pendem ali para até para a parte espiritual da coisa, assim, da parte da fé, né, no sentido de, sei lá, Deus ou a entidade divina que a pessoa crê, né, ali com a finalidade de, sei lá, é Deus me castigando, sei lá, por alguma coisa que eu fiz. Olha, é algo lá das vidas passadas que eu estou pagando agora no presente momento. Não tem nada a ver isso. Isso não tem embasamento científico comprovado. Então, a gente precisa compreender que existe a fé, só que a fé e a ciência precisam andar juntos, né? Fé e ciência andam juntos. Senão é um achismo. Se a gente tiver muito embora, né? Se a gente tiver daqui a pouco a nossa fé e não tiver respaldado na ciência, é algo que não procede com a realidade, né? Aí você vai me dizer assim, mas existem os milagres. Sim, eu também creio em milagres, né? Ou, eu sou uma pessoa que eu já vi, sei lá, em, ali pessoas, né, com perdão da redundância, que eram cadeirantes e, por um milagre, né, uma operação ali, enfim, miraculosa, elas levantaram da cadeira de rodas e saíram caminhando. Ninguém me falou, eu vi com os próprios olhos. Então, tá, mas então, onde é que a ciência entra nisso? A ciência explica diversos milagres, né, que acontecem. A ciência explica que a fé, ela faz com que a pessoa consiga coisas inimagináveis. Então, existe uma explicação para isso. Então, por isso que andam juntos, né? Então, dito isso, feito esse parênteses, a gente tem esse primeiro ali a questão ali de uma culpa, e o segundo ponto é o medo. Muitas vezes, tá, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que a gente vai lidar? Então, é muito importante a gente ter algumas questões bem definhadas para a gente poder entender isso, né? Entende? Então, primeira parte ali, a parte do acolhimento. E aqui, muito importante, falando para dois públicos. O público daquele que vai emitir ali um laudo, um parecer, quem sabe você, talvez psicólogo, neuropsicólogo que está me acompanhando, ali profissional da, da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, que vai ali ajudar na construção de um laudo, de um parecer. Então, a forma com que você coloca já começa a facilitar ou dificultar o acolhimento. A forma com que você transmite, né, ali o que nós chamamos da devolutiva, vai ou facilitar esse acolhimento ou prejudicar ainda mais o acolhimento mesmo, né? Então a gente precisa compreender que ali um diagnóstico, especificamente falando do TDAH, ele deve ser compreendido ali como, tanto pela família como pela escola, né, não como uma definição de identidade, né, mas como uma descrição, né, de um funcionamento neurobiológico particular específico, né? Então, onde inicia esse processo de aceitação, né, vai ser justamente na compreensão de todas as particularidades, né? Então, tudo isso são passos fundamentais, para a gente poder ter ali uma eficácia muito maior no que vai vir posteriormente, que são a questão das intervenções. Então, quando você tá de posse ali de um documento de devolutiva, só pegar aqui, imagina a coisa que esse é um documento de devolutivo, né? Então, o objetivo do mesmo é oferecer clareza. Clareza e, ao mesmo tempo, estratégia, né? Entende? Porque agora, de agora em diante, você tem ali um instrumento balizador que vai
fazer com que, a partir daqui, possa-se criar estratégias para uma melhor qualidade de vida. Você está entendendo? Então, outra coisa muito importante, que também aí precisa se levar em conta, é aquilo ali que a psicanálise vai falar de luto do filho ideal. Então, no primeiro ponto, acontece, e é muito forte que eu vou dizer isso, acontece que a gente chama de uma despedida. Como assim? Entende? A despedida entre aquilo que outrora fora idealizado para aquilo que é a realidade. Não é? Então, quando a gente fala aquilo ou aquilo, né, a gente está falando assim de um diagnóstico TDAH, né, que tem as suas particularidades, sim, mas todo respeito, sim, também não compara assim a diagnósticos assim muito mais sérios que existem, né, tanto da área ali da parte dos transtornos, estações ali de ordem mental, né, mas também poderia ser de outras partes ali do sistema humano central, né, ali de um, sei lá, alguma doença ou patologia. Então, quando a gente fala ali, comparação de um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de um câncer, né? É um oceano de diferença entre uma coisa e outra, né? Mas, ou vou além, tipo, um diagnóstico de TDAH é um diagnóstico assim de uma síndrome rara congênita, onde vai comprometer ali praticamente sim a existência ali da criança, seja da criança, do desenvolvimento da mesma, né? Então existe, é um oceano de diferença, né? Até, inclusive, a gente fez um trabalho há alguns anos, onde a gente colheu uma família ali que eles tiveram o diagnóstico, isso durante a gestação ainda, que o filho tinha aquilo que chama da síndrome de Patal, né? A síndrome de Patal ali é uma síndrome que costuma se dizer que ela é incompatível com a vida, né? Então a criança raramente vai chegar até os 10 anos de idade. O mais comum é ela vir a óbito ali nos primeiros meses. E, infelizmente foi o que aconteceu, né? Então imagina você receber um diagnóstico de sabe, uma filha, uma criança com TDAH e uma criança com, talvez na gestação ainda uma síndrome de Patal. Tem um oceano de diferença, né? Mas existe sim ali a idealização ali de como é que vai ser um filho, podemos dizer assim. E embora ali um diagnóstico de TDAH não seja assim comparado com essas outras questões que eu falei, algo tão delicado, mas às vezes as pessoas recebem ali de uma forma pesada, podemos dizer. Por que que isso acontece? Porque você tem ali a idealização ali do filho típico, podemos dizer, ou seja, aquele que seguiria ali um fluxo normal na vida, ali não que a pessoa que tem TDAH não siga um fluxo normal da vida, mas talvez que jamais precisasse ali de um auxílio de uma medicação, ou jamais precisasse de talvez uma adaptação curricular, essas coisas nesse sentido, você entende? Para o que agora é a realidade, né? Que é nada mais nada menos do que um cérebro ali com um ritmo próprio, onde você tem ali forças e fraquezas, né, que todos nós temos, na verdade, mas que ao mesmo tempo vai exigir ali um mapa de navegação um pouco diferente do convencional. Então, até uma das frases que a gente usa ali na Devolutivo, e até vou botar aqui que essa eu vou ler, porque eu não decorei de cabeça ainda, né? Agora eu vou ler, estou fazendo a leitura. Vai dizer assim, ó, para conhecer verdadeiramente quem seu filho é e ajudá-lo a brilhar, primeiro precisamos dar permissão para aquela ideia do filho perfeito que vocês criaram. Não, vou ler de novo que está estranho. Para conhecer verdadeiramente quem seu filho é e ajudá-lo a brilhar, primeiramente precisamos dar permissão para que aquela ideia de filho perfeito que vocês criaram vá embora. O luto é o preço que pagamos por essa nossa visão, né? Então é uma frase que a gente usa ali na Devolutivo. Então, por que que isso acontece também? Por que que aparece esse medo e a tristeza? O primeiro ponto é
a questão da dúvida, né? A gente, nós, quando fala, nós da área da saúde, da área da educação, né? Você que nos acompanha, a gente vive numa bolha, né? Uma bolha de conhecimento. Então, para nós, quando a gente fala esses termos ali, TDAH, a gente fala de TE, a gente fala assim, questões nesse sentido, nós falamos isso com muita naturalidade. Ou seja, a gente ouve, sabe como agir em determinados pontos. Então, esses termos, para a gente, são mais comuns e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter um manejo de acordo ali com a capacidade de cada indivíduo. Mas a pessoa entende a pessoa que nunca labutou por esses meios, ela ouve TDAH, né? Ouve TE, né? Para ela é um choque, você está entendendo? Entende? Então você vem ali o sentimento ali do medo, primeiramente, né? Que esse medo vai ser justamente mais relacionado a uma incerteza sobre o futuro, né? Será que ele vai ter uma autonomia ali na sua vida cotidiana? Será que ele vai, sei lá, crescer, desenvolver como um adolescente, como um jovem? Será que ele vai contrair relacionamentos? Será que ele vai constituir uma família ou não vai? Será que ele vai ter autonomia de ir e vir, sei lá, fazer uma habilitação, dirigir um carro, né? Tomar um ônibus, chamar um aplicativo, ou seja, autonomia de ir e vir de um lado para o outro? Será que ele vai ter ali a possibilidade de construir uma carreira em alguma área profissional? Ele vai ter essa possibilidade de, sei lá, de concluir o ensino médio, fazer uma faculdade, né, adentrar em alguma profissão de acordo ali com aquilo que melhor lhe apraz? Será que vai sofrer bullying ou não vai na escola? Será que vai conseguir performar ali? E em não conseguindo performar de forma satisfatória, como é que os outros vão ver eles? Vai sofrer ou não vai? Então, tudo isso gera medo, né? Em nós, ali, enquanto responsáveis. E, ao mesmo tempo, um sentimento de tristeza, que vai ser justamente quando se reconhece que esse filho, essa filha vai enfrentar dificuldades ali inerentes a todas essas questões passadas. Então, nesse sentido, é muito importante a gente validar essas emoções, né? Então, fazer com que os pais ali possam compreender isso, mas não negar, né? E sim começar a partir de agora de criar ali ferramentas para andar com isso. Então, a gente tem um outro ponto muito importante, a gente chama ali de um paradoxo do diagnóstico, entende? Então, a gente tem. Se a gente pensa no sentido, tá, mas se não tivesse esse diagnóstico, como é que seria, como é que não seria? Será que era melhor nem ter feito e não ter descoberto? Vamos ver. Imagina, pois, agora falando para um lado mais da ilusão, né? Você não faz ali uma avaliação neuropsicológica e não tem o laudo, né? Então, o que vai acontecer? Aquela criança ela vai ser vista como uma criança preguiçosa, dispersa, desobediente, burra, muitas vezes, que são termos jocosos que as pessoas usam, né? Mas agora, no momento que ele tem o laudo, ela passa a ser vista de uma forma diferente, né? Como alguém que tem ali uma condição ali específica ali de maturação. Então, você entende que você tem a primeira explicação. Daquele filho, daquela filha que você é visto como alguém indolente, muitas vezes, né, descompromissado, ele passa a ser visto como alguém ali que tem um atraso na maturação, ou seja, que tem um time diferente para as coisas. Então, ali, imagina, pois, o indivíduo sem o laudo, né? Aquele cansaço que muitas vezes ele teria oriundo ali da situação específica, né? Então, sem o laudo, o que a gente vai dizer? Pá, tá sempre cansado, né? Vamos, pá, tá 10 anos e tá cansado. Imagina quando tiver 80, esse termo que a gente usa, né? Entende? Com o laudo, a gente vai buscar ferramentas, estratégias para justamente manejar isso, né? Sem o laudo, ali, essa relação ela vai ser baseada muito mais na cobrança. E aí que está o X da questão, porque essa cobrança vai ser baseada naquilo que ele não pode dar. É a mesma coisa, pois, que
nós nos reuníssemos, sei lá, eu não sei se você pratica alguma atividade esportiva, mas vamos imaginar que a gente formasse uma equipe de vôlei, para jogar vôlei, né? Aí vamos formar uma equipe mista, vamos pegar ali masculino e feminino. Então a gente reúne uma equipe de vôlei, 6 de um lado da quadra, né? Só que nós vamos enfrentar a seleção brasileira de vôlei, né? Mas uma mistura dos melhores jogadores, tanto feminino como masculino de vôlei, né? A gente pode ter o melhor motivo do mundo, a gente pode ter a melhor disposição do mundo, a melhor vontade do mundo, a gente pode ser os mais esforçados, que a gente não vai ganhar, entende? A gente pode se cobrar ao extremo, a gente pode ser cobrado por todos ao extremo, não importa, a gente não vai ganhar, tá entendendo? Por quê? Porque a gente não tem como oferecer isso, a possibilidade de ganhar do time do outro lado lá, certo? Então, essa relação, ela passa, então, agora já com a criança com o laudo, ser baseada muito mais no suporte, né? Para justamente aquilo que ele precisa para desenvolver. Então, muito importante. hum, o que acontece também é que muitas vezes as famílias elas temem que esse diagnóstico ele se torna ali uma espécie de um carimbo, né? Que vai ali limitar o futuro, né? Então, mas tecnicamente falando, quando a gente se refere acerca de diagnóstico, nós estamos muito mais. Deixa eu só botar aqui, que eu vim para cá para pegar melhor. Não sei se tá. Não, tá muito centralizado. Deixa eu ver se centralizou melhor. Agora acho que centralizou melhor. Tá muito pro lado, não, muito para esse outro lado aqui. Agora centralizou um pouco melhor. Então, muitas famílias têm aquela ideia, até aquela predileção ali de que esse diagnóstico vai limitar o futuro da criança. Mas, tecnicamente, ali falando, né, esse diagnóstico nada mais é do que uma análise de perfil neurocognitivo. Então, sem isso, a criança, como eu já mencionei, ela sempre vai ser rotulada ali por adjetivos pejorativos ali. Ah, é o avoado, é o preguiçoso, é o, sei lá, né, mal educado, e etc, etc, etc. Entende? Então, quando a gente tem isso, né, é delicado porque a gente acaba não tendo ali um resultado efetivo para as coisas. Então, vamos. Outra coisa, assim, muito que acontece muito, né? E já aconteceu bastante com a gente, né? Imagina, pois que o pai recebeu ali o diagnóstico, ah, um laudo, uma avaliação neuropsicológica, ela é um documento complexo, um pouco ali de se entender para quem é leigo. Então, ele vai compor ali. Nós, às vezes, a gente faz uma avaliação neuropsicológica com 20 folhas, 20 e poucas folhas, e ali vai uma série de dados compilados ali, de score, desempenho, tem muita coisa numérica ali no lado de uma avaliação neuropsicológica, né? Mas imagina, uma vez eu lembro que eu fiz assim, esses exames assim de rotina, sabe? Quando você faz ali o exame de sangue, vê glicose, triglicerídeo, né? Você vê ali essa parada toda aí, creatinina, enfim, aquele exame ali padrão. E ele, sei lá, vem 5, 6, 8 folhas. E você não entende. Aí eu comecei a olhar ali, aí você olha do lado, tem aquele valor de referência. Aí eu olhava ali, bah, colesterol, 90 e poucos. Daí tem valor de referência lá entre
80 a 100. Tô chutando valores, não sei se são esses, mas tô dando como exemplo. Aí eu olho, opa, tá dentro do valor de referência. Opa, tudo ok, beleza. Aí vai olhando, aí tem alguns que não vai estar, né? Não, sempre vai ter um ou outro ali que às vezes vai sair um pouco do formato. Aí o cara começa, opa, o LDL, acho que assim que se diz, tá abaixo do valor de referência. Bah, mas o outro lá, ácido não sei o que, tá acima do valor de referência. Puxa, velho, o que é isso? Né? A pessoa, quando ela pega ali comigo, já aconteceu comigo, eu já fiz isso. Aí o que eu fiz? Né, eu falo disso de anos atrás. Né? Uma vez a situação aconteceu também. Isso foi com a minha esposa, não foi comigo. Ela que fez o exame. Né? E aí apareceu ali dentro as coisas que uma estrutura nodular, né, de não sei quantos centímetros. Aí eu já associei. Opa, nodular vem de nódulo. Puxa, velho, tá com nódulo, meu. A gente ficou uns 2 dias apavorado. Pensa um negócio apavorado. Aí eu peguei e botei, vamos botar no Google o que é ver um nódulo. A gente sabia que era perto ali do uma região do intestino, negócio. Daí eu botei nódulo, olha, botei bem assim, no Google, né? Nódulo no intestino. Aí botou, enfim, está associado ali, isso aqui com tumor, um monte de coisa assim. Aí, bah, a gente já se apavorou, né? Ficamos passando um final de semana bem ruim, né? A gente foi perceber depois que não era nada disso, era uma linguagem técnica para aquele termo específico. E a gente não sabia. Então a gente deu um Google e botou. Hoje, com as inteligências artificiais que a gente tem ali, o Gemini, o ChatGPT, entre outros, ele consegue ler um exame com uns 90% assim de eficácia, mas é muito arriscado. Então, o que acontece? Você não vai fazer isso, você vai levar ali para um profissional que possa interpretar da melhor forma. Só que muitos pais, às vezes, porque o lapso entre você pegar um documento e até você levar no especialista, às vezes vai levar dias ou semanas, dependendo. Então, pá, vai ficar aquilo, o que significa? O que é isso? Bah, olhou ali, ICV, Índice de Compreensão Verbal, tá abaixo da média. Pô, mas o que é isso? Não sei o que, lá no, fez a questão ali de uma testagem que a gente faz ali, que é o FDT, né? Que é o teste de 5 dígitos, vai olhar tal, tal. Bah, latência inferior, né? Então, vou olhar ali, mas é inferior o negócio. Então, o pai é leigo, não sabe, a família é leiga, não sabe, né? E aí vai botar no Google, lá, que é latência inferior? Uma coisa totalmente fora do contexto. Porque no contexto da avaliação neuropsicológica, isso é bom, né? Ou seja, não tem variação ali podemos dizer assim, de desempenho. Ou seja, tem um desempenho linear. Então, isso é algo positivo. Mas quando você bota uma frase solta, até numa inteligência artificial, fora do contexto, ele vai relacionar com uma outra coisa, eles nada a ver. Então, é perigoso, né, você fazer isso. Né? Entende? E até a própria questão do algoritmo da mídia social, da rede social, vai valer o mesmo ali para as inteligências artificiais ou para a própria ferramenta de busca. Então, ela vai ter a tendência já a priorizar um conteúdo mais sensacionalista. Então, ela sempre vai pender para a exceção. Né? Uma vez ouvindo um professor meu fazendo a faculdade, né, ele falava sobre comunicação, né, e ele dizia que a notícia é o avião que cai, não é o avião que chega no destino. Né? Então, bota um Google. Avião saiu do aeroporto Salgado Filho, que é o nosso aqui, com destino ao aeroporto de Guarulhos e chegou bem. Não vai ter três curtidas. Avião saiu do aeroporto Salgado Filho com destino ao aeroporto de Guarulhos, porém, infelizmente, houve uma queda durante seu trajeto. Vai ter milhares ali de, enfim, de curtidas, né? Entende? Porque a própria ferramenta, assim, ela tem, por intermédio das pessoas, né? Porque as ferramentas de busca, mesmo vale para as inteligências artificiais, elas são baseadas nas preferências humanas. Então, em nós, então isso é culpa nossa, podemos dizer assim,
temos a preferência maior por coisas, né, as coisas que saem do contexto. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque elas vão justamente pender para isso, certo? Então, quando você bota uma pesquisa, né, automaticamente pode pender para uma situação como essa, de às vezes de maximizar algo. Então, não não cometa esse erro assim de dar um Google, de botar até num Gemini, numa outra ferramenta de um laudo de avaliação neuropsicológica. Qualquer exame que você for fazer, na verdade, um exame de imagem, né, ou algum exame, não, aguarde, tenha paciência, hein, e leve na mão do especialista, porque ele que vai ter o melhor resultado para dizer a você. Então, vamos adiante. Uma outra coisa muito interessante que acontece ruim é, bom, de posse ali do laudo, né, e levado ali no especialista, ele constata ali, ó, TDAH. Legal, mas o que acontece? Aí, aquela família vai procurar e, infelizmente, a internet está cheia de solução mágica. Então, vai dar um Google como curar o TDAH, sendo que o TDAH ali é algo de origem neurobiológica. Então, você vai ter as intervenções, você não vai ter a cura específica. E aí, cada um corre para aquilo que melhor lhe atende. Uns vão recorrer para a fé, outros vão recorrer ali para, às vezes, uma solução miraculosa ali, né, que a internet, infelizmente, acaba nos vendendo, né? Então, uns vão prometer ali uma cura, uma reversão, né? Então, como eu mencionei, o TDAH ele é um modo de funcionamento, um modo de funcionamento neurobiológico, ele não é uma doença. Então, é diferente, por exemplo, você tem ali sei lá, uma questão, uma infecção gastrointestinal, vamos dizer assim. Você toma medicação, você cura essa infecção gastrointestinal, se possível for, né? O TDAH é diferente. A medicação que você toma, ela não tem o intuito de curar, e sim de minimizar os sintomas. Você está entendendo? Então, você não cura, você minimiza e reduz os sintomas. Então, esse é o primeiro ponto. Alguns, e aqui é um tabu muito complexo, muitas pessoas elas têm um tabu muito forte com relação à medicação, né? Então, muitos tratam ali essa questão mais farmacológica ali como uma droga, veneno, tu entende? Só que elas nem conhecem ali a neurobiologia da dopamina. Mas elas, enfim, né, existe esse estigma, esse preconceito, quando é voltado ali com a parte da saúde mental, né? Porque ninguém questionaria, vamos supor assim, eu preciso tomar um remédio pro meu intestino. Eu preciso tomar um remédio, sei lá, porque eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, alguma coisa nesse sentido, né? Não se questiona. Preciso tomar um remédio porque eu tenho alguma coisa relacionada, assim, à parte mental, neurobiológica, assim, nossa, né? De pensamento, emoções, essas coisas. Né? O mesmo vai ali para pessoas que estão pensando por um tempo uma medicação voltada ali, um ansiolítico, algo nesse sentido, né? Então as pessoas têm muito preconceito, né? Que não existe com outros. Então, esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto, né, que existe muito senso comum, né, em torno do tema. Então, muita teoria ali que diz que o TDAH ou é oriundo ali por falta de limites, né, ou por excesso de telas, né? Então, isso não é comprovado cientificamente, né? Então, não existe ciência para comprovar ali, o TDAH aconteceu por falta de limite, ou seja, não deu limite para a criança e agora a criança tem TDAH. Não existe isso cientificamente. Segundo ponto, viu? Deixou o filho ali só no celular, 2 anos já dava o celular para a criança. Olha o que aconteceu. Pegou TDAH. É.
teve TDAH, adquiriu TDAH, né? Isso não processa cientificamente. Embora, e aqui faço uma ressalva, existem estudos científicos que vão apontar que as telas elas pioram os sintomas. Elas não são a causa do transtorno. Elas vão potencializar ali o sintoma. Então, é uma coisa diferente. Tá entendendo? Então, é muito importante, assim, né? Feito isso, você poder procurar, né, subsídios, assim, onde você, de fato, vai ter ajuda. Vai ter ajuda, vai ter ali a possibilidade efetiva. E isso acontece muito. A gente tem aqui no nosso público, assim, pessoas das mais variadas partes do Brasil, né? A gente tem muita pessoa, assim, das cidades menores, né? E principalmente, sim, as cidades menores, às vezes existe. Aí vai por dois estigmas, né? Dois estigmas, né? Numa cidade menor. Às vezes a gente tem a impressão de que numa cidade maior você tem mais acesso aos recursos, mas nem sempre é assim, né? Fala do nosso contexto, nós somos uma cidade de Canoas. Canoas bate ali 300 e tantos mil habitantes, 370 mil. E você não tem facilmente, né? Eu falo por meio, assim, do poder público, a questão ali de uma equipe multidisciplinar ali com, sei lá, psicólogo, psicopedagogo, talvez ali terapeuta ocupacional em alguma questão, ou seja, pedagogo, essas coisas nesse sentido. Você não tem tão fácil, né? Em uma cidade grande. Às vezes, uma cidade de um porte menor, né, ela tem essa facilidade, né, por ter ali um contingente menor de pessoas, de trabalhar isso. O ano passado, a gente teve uma cidade, teve mais de uma, mas uma específica, assim, a gente menciona, ela fica no interior do Paraná, e, e a gente ficou, sei lá, uns 20 dias aplicando avaliações neuropsicológicas nas crianças do município, né? Muitas cidades fazem isso, né? Então, elas contratam empresas que elas não têm, às vezes, nos seus quadros profissionais, né? Alguém habilitado para tal, né? Porque isso é um desafio, principalmente nos pequenos municípios, né? Você tem um número menor ali de especialistas, né? Em diversas frentes. Então, muitos municípios eles contratam, né, empresas ali que vão prestar esse trabalho, né? Ou ela se instala lá no município, ou ela vai ali esporadicamente, faz o trabalho, enfim, o formato depende, né? E faz a avaliação neuropsicológica ali com as crianças, né? Enfim, no município. Mas onde é que entra a questão dessa equipe multidisciplinar? O que seria o papel de cada um? E agora a gente está falando aqui começa a falar de intervenção efetiva. Talvez muitas coisas que eu fale saiam um pouco do seu contexto. Como eu mencionei, tem municípios assim que têm uma facilidade maior do poder público em ofertar isso, outros não. Isso acontece por N fatores, assim, aí a gente vai todo para uma questão assim muito mais de ordem filosófica, estrutural mesmo, né, para explicar por que num lugar tem acesso e outro não tem. Porque aqui, falando especificamente no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente tem cidades, independente de porte e tudo mais, onde os serviços públicos, né, falando de saúde, eles são melhores que os privados, ou seja, né, você não precisa ter convênio na cidade, porque tudo acontece que o ensino ali, o ensino na escola, ou seja, não tem escola privada no município, porque as escolas públicas são excelentes, tão excelentes que para ter uma privada precisaria ser melhor, né? Então elas não conseguem. Então a gente tem município que não existe escola privada, né? Falo de ensino fundamental, médio. Outros, você tem uma escola ali que não tem nem cadeira para sentar. Às vezes municípios com menos de 100 quilômetros de distância um do outro, você tem essas diferenças, né? Claro, mas é no mesmo estado, perto um do outro. Como é que um é diferente? E a gente vai para toda uma questão ali mais
mais complexa para explicar isso. Mas em via de regra, né, o que vai compor uma equipe multidisciplinar? Ali o neuropediatra, primeiramente, que é o que vai fechar o diagnóstico, né? Lembrando, assim, o profissional da psicologia, neuropsicólogo, ele não fecha diagnóstico, né? Ele levanta a hipótese diagnóstica, que é diferente. O que é levantar uma hipótese diagnóstica? Ele vai colocar lá no final do parecer, né, hipóteses diagnósticas. Ele coloca ali isso, aquilo outro, né, tal. E aí, o neuropediatra, de acordo com a observação ali, né, e conhecimento daquele paciente, né, os documentos levantados ali da avaliação neuropsicológica e as observações, enfim, todo um compilado de coisas, né, ele vai definir ali o se fecha o laudo ou não. O que acontece? Quando chega no neuropediatra, ele é o que vai assinar o negócio. Porque todo o levantamento, esse compilado de junção, de ouvir todo mundo, ouvir a escola, ouvir a família, né, o set terapêutico, tudo isso vai dentro da avaliação neuropsicológica. Então, por isso que é importante uma avaliação neuropsicológica robusta. Né? Quando a gente faz ela, por exemplo, a criança ela vem pessoalmente aqui no nosso espaço, ou a gente vai no local, como em casos como eu mencionei. Então, a gente ouve a escola, seja pessoalmente, por meio ali de escalas, que ela responde ali umas perguntas específicas, né? A gente tem a observação direta, a gente conversa com a família, e a junção de tudo isso vai para o documento, né? Para poder levantar uma hipótese diagnóstica mais precisa. Mas o neuropediatra ali, ele é o que vai, né, receitar, se preciso for, a questão da medicação, né? Porque ele que tem essa expertise de avaliar a necessidade ali da mesma, ou seja, equilibrar a dopamina, né? Monitorar a saúde biológica, entende? O que o profissional da psicologia faz? Né? Após, agora a gente está falando de um pós, né? Falando pós-laudo, não durante a avaliação, ou seja, constatado o laudo, TDAH, o que acontece? O neuropediatra vai fazer esse acompanhamento, né, com a medicação, se preciso for. O psicólogo, de preferência, numa abordagem ali cognitivo-comportamental, ele vai focar no comportamento, né, no comportamento e nas emoções. Então, ele vai justamente ajudar essa criança a criar estratégias, ou seja, estratégias práticas para lidar ali com a frustração, com a autoestima. Então, ou seja, esse profissional da psicologia ele vai ajudar a criança a criar ali mecanismos para poder se adaptar a isso. Você está entendendo? Fonoaudiólogo, o que vai fazer? Ele vai atuar ali no processamento auditivo, né? Principalmente da linguagem, porque muitas crianças ali com TDAH têm dificuldade em organizar o que ouve. Não só o que ouve, mas também como o que fala. Então, por isso a importância ali do profissional fono, fonoaudiólogo. E o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, enfim, ele vai focar na questão da aprendizagem. Ou seja, ele vai elaborar estratégias de estudo, vai organizar de caderno, vai atuar ali na superação das dificuldades escolares. Então, ele não é um professor de reforço escolar, né? Ele vai atuar ali em estratégias de estudo, num âmbito mais global, né? Aqui você pode inserir também um profissional da pedagogia, né? O mais específico, um profissional de uma demanda, de uma disciplina em específico, que possa ali auxiliar naquilo que tem dificuldade. E principalmente compreender que uma coisa é a dificuldade numa matéria, uma disciplina específica, né? Com TDAH ou sem TDAH, se a pessoa tem dificuldade de matemática, ela vai continuar tendo dificuldade na matemática. E ponto. E é assim que as coisas se dão. Então é fundamental que nessa equipe multidisciplinar, a gente sabe que nem sempre é possível, mas o universo ideal seria que todos conversassem, tivessem interação,
né? Pudesse haver interação entre o neuropediatra, entre ali for, né? Profissional de psicologia, entre outros. Que aí você começa a criar ali uma equipe robusta mesmo, né? Você insere a família no negócio, você tá entendendo? Tá, mas e quando chegar na escola? Beleza. Tem dois motivos primordiais que fazem, sei lá, uma família buscar ajuda nesse sentido. Primeiro deles, o mais comum de acontecer é uma luz amarela levantada pela escola. Ou seja, a escola identifica uma dificuldade. Então, ela faz toda a comunicação para os pais, para eles buscar auxílio nesse sentido. Certo? Esse é o caso mais comum. Então, o que acontece? Tem uma diferença, hum, assim, entre perfis ali de equipes, de uma equipe diretiva dentro de uma escola. Tem aqueles que pressionar é uma palavra muito forte, né? Tem aqueles que são incisivos, por exemplo, eles chamam o pai para reunião, os pais ouvem, né? E deixa por isso mesmo. Os problemas persistem, chama-se de novo. Aí comunica-se para os pais, os problemas persistem, porque os pais não buscam ajuda, né? Isso acontece muito, né? E tem aquela escola que chega, o perfil que chega na primeira, segunda vez, ele larga de mão, desiste, né? Mas em via de regra, na maioria, a escola vai insistindo, insistindo, insistindo. Até que chega o ponto que acontece duas coisas. Vamos supor que é uma escola privada, né? A escola privada, geralmente você paga ali para estudar na escola, né? E existem escolas ali que tem um valor ali bem expressivo, né, na sua mensalidade. Então, você tem esse tipo de argumento. Olha só, filho vai reprovar, não está performando, né? Aí o pai, de posse disso, vai atrás, o pai, a mãe, enfim, vai atrás ali de investigar isso, certo? Isso é o mais comum que acontece. Dentro do contexto ali da escola de rede municipal, rede estadual, dependendo. Já existem mecanismos, às vezes, dentro da própria rede, que vai permitir com que a criança ela vá ali fazer essa avaliação. Nesse município que a gente atendeu, a demanda toda era oriunda das escolas. Então, muitos municípios fazem isso. Então, a escola identifica as demandas, comunica aos pais, né, porque é preciso do consentimento dos pais, né, que aquela criança vai ser levada para uma avaliação neuropsicológica. Às vezes, leva-se a criança a um espaço, ou ela acontece até na própria instituição mesmo, né, independente. E, enfim, a- ali o órgão ali providencia todas essas questões ali para se investigar, certo? Então, isso acontece. O outro caso, que é menos comum, mas também ocorre, é quando percebe-se, no primeiro caso que eu falei, né, o documento, o laudo vai ser uma espécie de às vezes, alívio para o pai e para a mãe. Porque bah, a escola queria tanto esse documento, toma, tá aqui, ó, fiz, certo? Agora, às vezes, a, a própria família percebe uma questão diferenciada, né? Às vezes a escola não levantou a bandeira ainda, mas a própria família já percebeu. É mais difícil um pouco de acontecer, mas acontece também. Então, esse laudo vai ser entregue na escola, né? Porque às vezes o aluno já tem o rótulo na instituição, sei lá, ele é o preguiçoso, ele é o bagunceiro, ele é o distraído, né? Então, esse laudo ele vai substituir esse rótulo, né, que já fora colocado, por uma explicação técnica ali, o porquê que isso ocorre. Olha só, tá vendo, meu filho, que você chama de distraído, bagunceiro, né, preguiçoso, etc, etc. Olha que aqui ele fez uma avaliação neuropsicológica e foi constatado que tem TDAH.
né? Então é por causa desse motivo que ele age dessa maneira. Ponto. Né? Então, até porque esse documento, né, ele tem aspectos legais relacionados ao mesmo. Né? Então, no Brasil, ali a gente tem ali uma lei que eu não sou muito bom em número, se não salvo engano, 14259. 14259 de 2021. Isso. Essa, essa lei vai garantir o acompanhamento específico, né, em suporte educacional. Entende? Então, essa lei faz com que esse aluno ele tenha direito a algumas questões. Primeira delas, a adaptação de prova, né? Um tempo maior para fazer a prova, um ambiente talvez com menos distração, né? Até, em alguns casos, se necessário, o auxílio de um ledor transcritor ali para fazer a prova, tá entendendo? Então, só que é o documento que vai garantir isso, o documento que vai dar. Né? A escola, em via de regra, muitas já fazem, ela não tem obrigação legal, né? Mas muitas, mesmo sem o laudo, já começam a fazer essas adaptações curriculares, né? Por ela mesma, por perceber ali que é necessário. Mas em via de regra, você tem o documento. Né? Então, e até porque às vezes, em muitos momentos, a escola não tem uma estrutura ali pré-estabelecida, principalmente em coisas mais específicas, por exemplo, auxílio de um ledor, né? Não é toda escola que tem um ledor transcritor, né? Às vezes precisa se buscar em outros locais para atender aquela demanda específica, tá entendendo? Entende? Então, o documento vai dar isso, vai dar possibilidade de adaptação de prova, possibilidade de flexibilização e adaptação curricular também, né? Ou seja, segmentar ali tarefas grandes, né? Principalmente problemas ali complexos, enunciados grandes, em passos menores, né? A gente chama isso de chunking, né? E até no próprio manejo do espelho de classe, ou seja, onde ele vai sentar, ele vai ficar mais na frente, né? Vai tirar do fundo, vai botar na frente, perto da mesa do professor, vai tirar daqui a pouco perto de uma porta, de uma janela, ou de um lugar onde tem muito fluxo de pessoa passando toda hora, né? Entende? Então é uma questão muito importante, né? Que às vezes, o que muitas famílias fazem, agora eu falo para você que daqui a um pouco na condição não de educador, de profissional, mas também de talvez de alguém que seja um responsável por uma criança, se caso for o seu, né? Então esse laudo, né? Pode ser alguma, ele tem que ser levado na escola. Tá aqui, ó, toma, colocado. De maneira alguma, né? Por quê? Porque não vai ser efetivo. Então, o interessante é que ele venha por meio de uma reunião ali de mediação, entende? Né? Porque justamente o laudo ele não é o ponto final do negócio. Pô, acabou. Né? Pelo contrário, ele é o início de um processo, de uma caminhada em específico. Perfeito? Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal está interagindo aqui. Fui falando, falando, falando e acabei não interagindo, não vendo aqui as mensagens. Mas deixa ali sua dúvida, deixa seu questionamento se você tiver. Né? Você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se você não se inscreveu ali, por favor, se inscreve no nosso canal e deixa seu like. Né? Duas coisas que você precisa saber. Precisa saber ali e fazer, melhor dizendo. Primeira delas, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Né? Então, mas não só isso. Se inscreve, ativa o sininho e bota a opção todas. Porque dessa forma, né, sempre que a gente chegar com um conteúdo diferente, você vai ter acesso. Você vai conseguir acompanhar, conseguir participar. Outro sim, clica no link que está ali em cima. Esse link fica fixado bem ali em cima. Se você tiver dúvida sobre o material, sobre o certificado, vai ter certificado, não vai ter, como é que funciona, né? Quando você responde, cai para cá, ó. Deixa eu pegar aqui um. Ele cai, aqui, ele cai para cá, ó.
As pessoas vão respondendo. E aí nosso suporte responde. Fala com você, te passa todas as informações certinhas. Beleza? Bora lá, bora lá. Finalizando agora nossa aula. Entende? Então, muitos pais se questionam ali quando é que é a hora certa de falar ali para criança. Então, a melhor forma de você falar é quando a criança começa a perceber ali uma diferença entre ela e as demais e se comparar de uma maneira negativa, sabe? Entende? Então, o que acontece? É muito importante, sim, que você faça a comunicação sem dar o diagnóstico, né? Você vai dar uma explicação, né? Então, porque acontece? Quando ela percebe ali que, sei lá, todo mundo terminou a prova e eu não terminei ainda, né? Ah, você me perco os troços, né? Ah, eu sou burro, sou isso, sou aquilo, né? Então, então, muitas vezes, se os pais ali ficam em silêncio, isso é muito perigoso, né? A criança acaba ela mesma dando rótulo para si, né? Então, é importante ali o pai passar de uma forma transparente, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Então, também é interessante você orientar ali os pais, a família, a, sei lá, a evitar termos ali como doença, que de fato não é, ali transtorno, né? Que a nomenclatura vai dizer transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas geralmente quando você usa o transtorno de uma forma separada, você dá uma linguagem pesada muitas vezes, né? Ou mesmo problema, né? Então isso nessa conversa direta, né? Então, sei lá, explicar ali, tipo, mais ou menos no sentido, bah, sabe aquela dificuldade que você sente para começar uma lição? Ou, enfim, parece que a tua cabeça aí tá com 1000 abas abertas, como se fosse um computador com 1000 abas abertas. Tipo, a gente descobriu o motivo, né? Aí você fala, seu cérebro é como. Aí usa uma analogia de alguma coisa. Né? Seu cérebro é como se fosse um computador que veio com um sistema operacional diferente. Né? A maioria das pessoas usa o Windows. Né? E você usa ali sei lá, um Linux, um Mac, enfim. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Só que ele precisa de coisas diferentes, né? Ele precisa, sei lá, de um formato diferente. Você tem uma maneira diferente de fazer as coisas, certo? Você procura ali falar de uma forma mais lúdica com a criança, ou daqui a um pouco, olha só, né? A gente descobriu, sabe por que que você às vezes termina a prova mais devagar que os demais? A gente descobriu, porque aí você dá toda uma explicação, né? O cérebro das pessoas, eles são diferentes um do outro, certo? Então, cada cérebro tem uma forma, um formato de aprender diferente, de fazer as coisas, né? O seu cérebro em específico, a gente descobriu que você consegue processar uma informação por vez. Então, quando há uma junção de informação por informação, né, ele acaba tendo uma dificuldade. E aí você compara com outras coisas. Assim como umas pessoas têm dificuldade para jogar futebol, né? Outros têm dificuldades, não aprendem a andar de bicicleta de jeito nenhum, outros não aprendem a tocar um instrumento de jeito nenhum, né? Ou seja, trazer características ali com o intuito a relacionar isso. Você tá entendendo? Ah, mas ele vai sentir um impacto maior na escola? Sim, porque a escola é um ambiente de aprendizagem, né? O TDAH às vezes interfere diretamente na questão da, da própria atenção, na hiperatividade, que vai influenciar na aprendizagem. Eu lembro agora falando um caso que eu concluo, aqui eu vou concluindo.
Caso meu em específico, a Luana já deu spoiler ali, né? Eu amo quando ela faz isso, mas enfim, já deu spoiler ali da questão em específico. Eu tava dizendo assim, a Luana já deu um spoiler. Eu hoje, né? Hoje depois de adulto, me submeti ali à avaliação neuropsicológica e constatou-se ali que eu tenho TDAH. Então, sim, tenho TDAH. Legal, maravilha. É. O que que acontece? Isso eu nunca consegui identificar quando era criança, enfim, por negligência, um contexto diferente, né, familiarmente falando, aquela coisa toda. Então fazia com que, ou seja, não se tinha tanta informação, enfim, fatores diferentes. A gente fala isso ali lá dos anos 90, né, 90 e poucos. Então você não tinha, certo? Como você tem hoje. Então o que acontece? Então eu percebia umas coisas diferentes, né? Eu percebia a primeira delas. O caderno que eu começava o ano era um caderno que eu terminava, mesmo em português, que em português você escreve pra caramba, né? Então eu usava num caderno menos da metade dele o ano todo, enquanto todo mundo usava 2, 3 cadernos. Por quê? Porque eu não gostava de copiar os negócios, não copiava. Eu não gostava de ficar prestando atenção muito tempo na explicação, então aquilo era um saco, talvez hoje é ainda, dependendo. Então eu não prestava atenção em nada, nada. Prestava atenção por uns 10, 15 minutos. Só que eu percebia que eu não conseguia prestar atenção muito tempo no negócio. Então, só que isso, isso foi acontecendo, tipo, né, talvez uns atribuem a Deus, outros atribuem a destino, enfim, né? Eu aproveitava aqueles 10, 15 minutos que eu tinha de atenção plena no negócio e tentava aprender naquele tempo. Então, enquanto uma matéria que alguns levariam 1, 2 horas para aprender, eu tentava aprender uns 10 minutos. E graças a Deus eu consegui. Então, quando chegava, tipo, uma prova, a despeito de não prestar atenção, a despeito de tudo isso, eu performava, eu conseguia ir bem, né? Então, por isso que isso não gerava também um problema escolar ali de desempenho, né? De defasagem com relação às notas. Então, talvez isso também passou um pouco despercebido. Pô, tá tirando nota, pô, tá passando de ano, um dos melhores alunos, que tira as notas mais altas, né? Então, aí o time que tá ganhando não se mexe. Você tá entendendo? Então, assim foi, tal, 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 e etc, etc. Tipo, e assim eu fui seguindo a minha vida acadêmica nos anos iniciais, né? Ensino fundamental, né? Que a gente, naquela época, não tinha essa nomenclatura, era tudo uma coisa só, ou seja, primeiro grau e segundo grau, se dizia dessa maneira. Então, por exemplo, segundo grau, a mesma coisa, da mesma forma. Aumentava um pouco a complexidade das matérias ali, mas nada de muito, muito absurdo, né? Então, e até que você vai ali para a vida profissional. Aí na vida profissional, né, que aí você começa a perceber ali as dificuldades, né? Dificuldades principalmente ali de perfis, né? Ou seja, como a pessoa ali que tem TDAH vai ter uma dificuldade muito grande na questão do planejamento, de planejar as coisas, né? Então até hoje meu perfil é muito mais de execução, né, do que de planejamento. Não, eu tenho aversão às vezes de planejar ali muita coisa, né? Então, eu sou muito mais mão na massa, fazer a coisa acontecer, né? Então, e aí, isso ou seja, mas ao mesmo tempo, na parte profissional, sempre fui levando ali meu perfil para questões mais técnicas e tudo mais, assim. Enfim, você vai esperando e vai indo, assim. Onde foi, daqui a pouco, levantar a luz amarela, entrou na parte ali dos relacionamentos interpessoais, né? Às vezes a impulsividade exacerbada, aquela coisa. Então, e aonde que, pô, tem que fazer a avaliação foi quando eu fui contrair o matrimônio. Então, ou seja, quando você casa com uma pessoa, você tem uma pessoa 24 horas com você, né? E chega o ponto que ela, ó, vamos dar jeito aí, ou senão vai ficar difícil, né? Então, aí a gente foi buscar ali, investigação, porque assim, por que a gente age dessa forma, dessa maneira, desse jeito? E ali até que chegou o diagnóstico ali com mais de 30 anos ali de idade que eu tinha, né? Tem TDAH. E isso me ajudou muito. Por quê?
Porque daqui um pouco ali você consegue compreender e usar estratégias para você não ter uma perda de produtividade, né? Então, porque como você dispersa muito, né? No meu caso, por exemplo, em muitos, né? Você tem ali um retrabalho muito grande, né? Entende? Então, você às vezes corre risco de ficar sobrecarregado. Então, quando você consegue distribuir as tarefas de uma forma linear, já facilita a tua vida, né? Então, imaginando assim, dia, compreender, opa, então eu tenho que ter mecanismos, né? Mecanismos ali que vão facilitar ali a minha organização nas tarefas. Ou seja, anotar as coisas, enfim, usar formas ali existentes para tal, né? Algumas me perguntam assim, bah, você já usou medicação? Ah, eu já usei. Eu particularmente não vi diferença. Não, particularmente não senti diferença em nenhum, né? Já fiz uso da... Não vou citar nomes, mas são as medicações que existem no mercado, assim, sabe? E eu não senti diferença, não senti diferença em nenhuma, entende? Então, a gente procura sempre mais se adaptar, né, nos formatos ali, estrategicamente falando, né? Usar estratégias de ferramentas ali que existem para você poder se organizar nisso. Então, não é o fim do mundo, né? Como eu falei lá no início, tem diferença entre você receber ali um diagnóstico de TDAH e de um câncer, vamos dizer assim, um oceano, né, de distância de uma coisa e outra, mas requer cuidados ali no tocante a você comunicar, a falar, enfim, né, de uma maneira mais efetiva, certo? Eu vou concluir nossa aula de hoje, ficando por aqui, com um formato mais, talvez, curto, intencional, certo? Para você continuar com a gente. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve já, fortalece nosso trabalho. É você que ainda não se inscreveu na nossa formação. A gente abriu agora, no mês de janeiro, uma formação exclusiva, falando sobre o TDAH na prática, dentro do contexto escolar, dentro do contexto ali das relações interpessoais, no contexto ali da prática esportiva, porque não, ou seja, de todas as relações ali que existem, certo? Como lida, como você poder administrar melhor isso, certo? Então, tudo isso na nossa formação TDAH na prática, a gente vai disponibilizar para vocês. Beleza? Aqui fica só um spoiler. Tá entendendo? Então, nós vamos indo nessa. Eu vou indo nessa, vou concluindo aqui essa aula. Desejando para você um excelente final de semana e, se assim Deus nos permitir, segunda-feira estamos de volta aqui, beleza? Tamo junto e até mais.